Tiago, capítulo 1, estamos estudando o texto de Tiago e chegamos agora a partir do versículo 9, nós iremos de 9 a 15. Eu convido você a ler comigo, acompanhar aí na sua versão, você que está na sua casa também abrir esse texto e nos acompanhar nessa manhã, preparando o nosso coração para a celebração da ceia do Senhor. O nosso tema hoje é combatendo a cobiça que gera pecado e morte. Tiago capítulo 1, de 9 a 15. Diz assim o texto sagrado: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos mais uma vez, clamando que o Senhor fale ao nosso coração. Edifica a Tua igreja, trabalha em nós, remova, ó Deus, conceitos que não agradam ao Senhor, e imprima na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por esse momento de culto, de celebração, e em Teu nome nós oramos, clamando em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago vai falar para nós nesse contexto sobre as provações e como nós podemos alcançar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E agora Tiago vai nos ensinar como nós devemos combater a cobiça que gera o pecado, gera a morte, e ele vai falar das provações, ele vai falar dos pobres e dos ricos, dizendo que tanto os pobres como os ricos também passam por provações, por lutas. E a ideia de Tiago aqui nesse texto não é discutir a questão das classes sociais como está em moda no nosso contexto político atual, entre rico e pobre, mas mostrar que basicamente durante toda a sua carta, ele vai mostrar que os dois grupos sofrem com as dificuldades da vida, e ele vai denunciar muito essa questão da riqueza sem o temor de Deus, da riqueza que explora as pessoas de menor qualidade técnica ou até mesmo social. Então Tiago vai usar essa ideia de contraste, e aqui ele está falando que os ricos são aqueles que de alguma forma exploraram as pessoas pobres, mas também ele vai resgatar a ideia de que os pobres naquele contexto eram cristãos que estavam sofrendo, como nós já estudamos. Ele está escrevendo aos irmãos que estão dispersos, então dessa maneira eles não têm recursos financeiros. Então os pobres aqui, os cristãos que têm levado a palavra do Senhor a sério, estão sendo perseguidos, tá bom? No Tiago aqui no versículo 12 vai retomar a ideia da aprovação, da perseverança que nós já estudamos, e ele vai falar que aqueles que se mantiverem fiéis receberão a coroa da vida. Então Tiago vai nos ensinar como combater a cobiça que gera o pecado e morte, e aqui Tiago ele é bem direto e prático, mostrando para nós a sabedoria que vem do Senhor. E Tiago vai falar de gloriar-se segundo os princípios do Antigo Testamento. E aí eu me recordo e tomo nota da expressão de Jeremias, quando Jeremias diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer a Deus, o Senhor, porque o Senhor faz com que a sua misericórdia, juízo e justiça na terra, por isso assim diz o Senhor. Então, se você vai se gloriar em alguma coisa, a sua glória é porque você conhece a Deus. E certamente aqui Tiago está pensando nas pessoas que gostam de colocar o seu ego em primeiro lugar, e gostam de falar dos seus feitos, e se acham mais importantes do que outras pessoas. Você conhece gente assim? Que coloca o eu à frente, que se gloria das suas conquistas,
que se glorie das suas posições, daquilo que conquistou na vida. E Tiago vai resgatar esse conceito de Jeremias e vai falar o seguinte: se você quer, como cristão, ter alguma glória, que a sua glória seja em conhecer o nome do nosso Senhor Jesus. Então qual que é a nossa glória? Conhecer o nome do nosso Deus. E ele vai usar essa expressão. Então, se você quer se gloriar, você precisa ter esse orgulho, porque gloriar-se aqui no grego traz a ideia de orgulho, mas não orgulho no sentido de arrogância ou de prepotência, mas no sentido de refletir a obra de Deus em sua vida. Então, qual que é a nossa glória? Qual que é o nosso, entre aspas, orgulho? Nós não somos desse mundo. Amém. Nós não somos daqui, nós não somos guiados pelos padrões éticos e morais dessa vida, nós somos de Deus, e por sermos de Deus, nós nos orgulhamos, porque nós somos filhos de Deus. Você certamente tem orgulho do seu pai e da sua mãe, sim ou não? Maravilha isso, eu achei incrível isso. Terça-feira nós estávamos lá no Lar das Idosas, e aí então, eu conheço algumas delas, porque da outra vez que passamos aqui, já estivemos lá, tocando e cantando. Vanessa esteve comigo, o Eduardo e tantos outros. O Heitor também esteve nos acompanhando lá. E aí algumas senhoras lembraram de nós. Elas falaram algumas coisas lá, né? Mas eu deixei quieto. Pastor, você era tão novinho. Eu ouvi isso aí lá. Aquela senhora lá de quase 100 anos falou assim: há 10 anos atrás... Eu falei: eu já sei que a senhora vai falar, mas vamos lá. Você não tinha um cabelinho branco, a sua barba aqui. Eu falei: então estou baixando. E aí o Timóteo falou assim: papai, que orgulho, você é conhecido aqui. Eu falei: é verdade, filho, você viu? Mas assim, o nosso maior orgulho é que o nome de Deus seja conhecido aqui. Aí ele ficou parado assim, me olhando. Aí eu chamei: vem aqui o Batatinha. Ele veio, entregou, cantou comigo lá e tal, não sei o quê. Aí conforme ele estava cantando, que teve uma hora que eu e Natália nos afastamos, e ele foi à frente e ele conduziu o cântico com as senhoras, foi incrível. Aí naquela hora, quem ficou orgulhoso? Não sou eu. A minha esposa servindo, o meu filho servindo, e eu com orgulho, ou seja, com gratidão no coração, porque a minha família pertence a Deus. É nesse sentido que Tiago está usando a expressão orgulho, de gloriar-se. Você, irmão, deve ter orgulho, porque você é filho e filha de Deus. Dá uma olhada aí do seu lado e veja quantas pessoas creem que Jesus Cristo é o Senhor. Dá uma olhada, olha aí. Então, se você vai se gloriar, glorie-se no fato de que você conhece a Deus, que você faz parte da família de Deus, e mesmo que você não tenha recursos dessa vida, você tem um caráter aprovado por Deus. E é isso que ele vai falar. O irmão, versículo 9, porém de condição humilde, não é para ficar falando da sua pobreza, não é para ficar falando da sua escassez, das lutas que passa, porque às vezes nós que somos pobres ficamos assim: não, eu sou assim porque eu não tenho dinheiro, eu sou assim porque eu não tenho uma casa, eu sou assim porque eu sou pobre. E qual que é a glória do pobre? Conhecer a Deus e manter a sua dignidade. Olha o que Tiago diz: o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É sabedoria para os pobres falar o seguinte: eu não tenho outra coisa para me gloriar a não ser de conhecer a Deus e de manter a minha dignidade. E dignidade aqui para Tiago é um caráter aprovado por Deus. É aquela pessoa que se mantém íntegra apesar das dificuldades da vida. E é muito bonito isso, porque nesse momento histórico que vivemos, as pessoas pensam que hoje ter dinheiro é o que traz felicidade para a vida. Mas quantas pessoas que são destituídas de recursos dessa vida e que são felizes? Eu gostaria até de ter um pouquinho mais de dinheiro que eu tenho. Eu gostaria, pouquinho só, não muito, eu queria um pouquinho só. Mas eu não queria ser rico. Eu não queria ser rico. O sonho do brasileiro, já foi feita pesquisa, é ganhar na Mega Sena e ganhar aí um reality show e ter muita grana. Não é o meu sonho, é o seu. Não sei se é o seu. Porque quanto mais riqueza nós temos, mais preocupação também temos. Isso está lá no livro de Provérbios.
O que nós precisamos entender é que o cristianismo fala o seguinte: se você tem o mínimo para sobreviver, você já pode louvar o Senhor e agradecer a Deus. Então isso vai combater no meu e no seu coração, sabe o que? A cobiça. Porque quantas vezes, irmãos, nós ficamos cobiçando as coisas que as outras pessoas têm, pensando que quando tivermos aquilo nós seremos felizes. E Tiago vai dizer aos irmãos: olha, não fiquem cobiçando a vida dos ricos. Pastor, mas eu fui numa igreja e lá tem isso, tem aquilo, tem ar-condicionado, tem manobrista no estacionamento. Não fique cobiçando. Lembra que está lá nos 10 mandamentos. Vamos retomar lá os 10 mandamentos? Não cobice o carro do teu próximo. Lembra? A mulher do teu próximo. Está lá em Êxodo capítulo 20. O pastor do teu próximo. Aí às vezes a gente fica falando na nossa cidade. Somos de Sorocaba e reclamamos de Sorocaba. Mas Sorocaba está entre 13ª cidade melhor para se viver. E a gente não dá graças a Deus, mas a gente fica cobiçando uma outra maior, uma outra melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor, uma família melhor. E Tiago está dizendo o seguinte: se glorie naquilo que Deus já te deu. Se glorie no seu caráter aprovado. Irmãos, irmãs, é muito bom ser pobre e poder falar o seguinte: eu deito com a minha cabeça em paz no travesseiro e durmo. Quem pode falar assim? É sim, pastor, fala aí. É verdade, pastor. É verdade. Não defraudamos ninguém. Para chegar onde chegamos, não precisamos pisar na cabeça de ninguém. Temos o que? Dignidade. E o rico, no versículo 10, ele deve se gloriar na sua insignificância, porque ele vai passar como a flor da erva. E essa expressão aqui, insignificância, tem a ver com abatimento, com rebaixamento. Significa um rebaixamento, uma humildade ou uma humilhação. Então o rico também vai ter o seu momento de glória, mas a glória dele é que ele precisa se rebaixar. Ele precisa sofrer o abatimento. E sabe qual é o problema nosso? A gente acha que quem tem dinheiro não sofre as mesmas questões que os pobres sofrem. O pneu do carro do rico fura, não fura? Ele precisa ir para o médico? Ele pode até ir lá para o Albert Einstein em São Paulo, por ter grana, mas ele vai ficar doente ou não vai? E o dinheiro dele vai comprar saúde? Compra os melhores médicos? Talvez. Os melhores tratamentos? Talvez. Mas compra a saúde? O dinheiro compra a felicidade? Uma família bonita, dá para a gente comprar? Você vê jogador de futebol, ele chega no ápice, compra uma casa bacana, acha uma modelo e casa, e ela só casa porque o cara tem dinheiro, porque é discrepante, né, a questão de beleza quando você vê as fotos. Então não foi esse o padrão, o amor à primeira vista. E depois de 3 meses, acabou. E está na moda essa casamento rapidinho, né? E aí Tiago já está nos ensinando que os ricos devem se gloriar no seu abatimento, na sua insignificância. Não que ele em si é insignificante, mas que o dinheiro não pode resolver todos os problemas da vida. Tem um amigo meu que ele falou assim: pastor, se eu tivesse dinheiro, eu queria investir no reino de Deus. Eu falei: vamos ver o raciocínio desse camarada. Depois não, eu ia ajudar vocês a acabar a igreja, e a gente compra isso, compra aquilo, e a gente faz isso e faz aquilo. Eu falei assim: mas o reino de Deus não é feito com dinheiro e não é comprado. Você vai comprar pessoas para ir na igreja? Então veja que o seu dinheiro no reino de Deus não vale nada. A igreja só vai avançar com dinheiro de gente crente, consagrada, como dízimo e oferta. Então, rico, confie na sua insignificância. E basicamente essa expressão tem a ver com quebrantamento. E aí eu me recordo da expressão de Davi, quando ele fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. O que o pobre precisa ter? Dignidade, um coração quebrantado. O que o rico precisa ter? Um coração quebrantado e contrito, porque Deus não despreza. E a pergunta de Tiago é o seguinte: como está o seu coração? O seu coração está quebrantado e contrito? Ou você está reclamando da sua pobreza? Ou você rico? Não tem ninguém aqui, né? Não. Mas você rico que está me ouvindo, reclamando que não sabe o que fazer com o dinheiro. Pense como está o seu coração. E ele vai falar isso no versículo 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, seca a erva, a flor cai e desaparece a formosura. Então quem fica pensando que o esquema da vida é ter dinheiro e ter coisas que o dinheiro pode comprar, precisa saber que um dia o calor do sol vai chegar e aquela flor mais bonita vai secar e vai cair. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: a beleza das coisas dessa vida, a beleza das riquezas dessa vida são efêmeras, fugazes, e daqui a pouco não tem nenhuma beleza espiritual interna. Não tem. O carro que você vai lá e paga uma fortuna para comprar o carro, você fala assim, é o carro do ano. Você já sai da concessionária com 30% de decréscimo. Aí você fica sem muita alegria com ele, no próximo ano você tem que pagar o IPVA dele. Vai perdendo o brilho. E tem gente que é vaidosa, viu gente vaidosa? Só pensa. Cai no leito hospitalar, tem vaidade? Tem um problema na família, um parente que está envolvido com alcoolismo. Essa semana nós visitamos uma clínica de recuperação de dependentes químicos. E uma mãe falava assim: pastor, nós fizemos de tudo pela vida desse menino. Se eu tivesse aqui 1 milhão, eu daria para resgatar esse menino. Eu falei assim: então a gente precisa entender que a beleza da vida não está no dinheiro. Tiago está falando que a beleza da vida está no fato de você e eu termos um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Porque a beleza dessa vida, a cobiça dessa vida vai passar. E eu cheguei no metade da vida, né? Estou agora mais estou mais perto da turma da terceira idade agora, né? Passei agora, estou no 41. E aí eu posso olhar no retrovisor da vida e falar o seguinte: quantas coisas que eu vi e vivi que foram especialmente vaidade. Lembra de Salomão, quando ele fala que nós ficamos correndo atrás do vento? Vaidade. A vida passa. Se eu pudesse voltar alguns anos lá atrás, eu teria ainda vivido mais intensamente. E quem me conhece vai falar assim: mais intensamente. É isso. Viva. Ame as pessoas que estão do seu lado. Compartilhe e pense que o seu valor e o seu legado para a próxima geração é dignidade. Guarde isso. Que erro é esse da nossa geração que quer deixar fortunas para a próxima geração? Já falei para o meu filho e já falei para a próxima que vai chegar, em nome de Jesus, de chegar. Ninguém fala amém, vocês nem oram por isso, gente. Tem um filho de Bauru, tem um filho aqui de Sorocaba. Eu queria ter minha aljava cheia, conforme diz o texto lá. Falei para o Timóteo: não vou deixar nada para você. Estuda, trabalha e vai atrás das coisas. O que você vai fazer com o seu dinheiro, papai? Olha a pergunta do meu filho. Vou gastar. Vou passear. Você não gosta de passear comigo? Gosto. Então não vamos viajar. Vamos colocar dinheiro no nosso fusquinha lá, gasolina. Vamos viajar. Vamos comer coisas que a gente gosta. Vamos gastar o dinheiro com isso. Mas o que você vai deixar para mim? Vou deixar o Fusca. Ele já tem 50 anos de idade, mas daqui 20 anos vai ter 70. Vai ser um carro mais antigo. E meus livros. Aí ele falou assim: só isso? Eu falei: não, meu filho, eu quero deixar para você a dignidade do meu nome. Por onde você passar, eu quero que as pessoas falem o seguinte: você sabe quem foi seu pai? Foi um homem pobre, simples, humilde, mas
digno, que não se corrompeu diante das questões desse mundo. É isso que a gente tem que deixar para as próximas gerações. Eu quero que as crianças dessa igreja lembrem-se que nós investimos tudo neles, para que eles combatam a cobiça, que vai gerar o pecado e que vai gerar morte. E aí Tiago vai falar assim para nós no versículo 12: feliz, bem-aventurado, é a mesma expressão que Jesus usou, é aquele homem que suporta com perseverança a provação. E diante da provação, como é a sua reação? Você esmorece ou você fica firme, com perseverança na aprovação? Então você e eu somos felizes quando nós suportamos as provações com perseverança, e depois de termos sido aprovados, nós receberemos a coroa da vida. Uma pergunta bem incômoda: quando nós somos expostos às provações, nós somos aprovados ou reprovados? Quando você está diante das provações da vida, você é aprovado ou reprovado? Os aprovados têm a promessa de receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, você vai passar pelas provas dando glórias a Deus e reconhecendo o agir de Deus, e você tem que saber que no final da sua jornada tem a coroa da vida, que depois dessa vida, ou depois do último suspiro, o que o Senhor tem para mim e para você é a coroa da vida. E coroa da vida na cultura greco-romana era aquela coroa, uma guirlanda para aquelas pessoas que venciam jogos, recebia essa coroa como uma representação da vitória. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: se você suporta as provações dessa vida, no final da sua jornada, você recebe a coroa da vida, que significa que eu e você somos vitoriosos. E aqui Tiago está fazendo coro com Paulo, dizendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então corra, meu irmão, minha irmã, com perseverança, passe pelas provações da vida, suporte as lutas dessa vida, sabendo que você vai receber a coroa da vida no final da sua jornada. Amém por isso. Por isso que diante de pessoas que partem com o Senhor nos seus corações, eu sempre digo: está aqui um irmão, uma irmã, que nesse momento já está recebendo a sua coroa da vida. Lembra de Jesus, quando ele fala à igreja de Esmirna: amados irmãos, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã, seja fiel, persevere, continue crendo, continue confessando que Jesus Cristo é o Senhor, continue falando que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, na sua vida. Persevere até a ponto de morrer por essa mensagem, e Ele vai te dar a coroa da vida. O problema é que nós queremos as bênçãos aqui, né? E veja que Tiago segue a linha apostólica, que está falando o seguinte: a nossa vitória não está aqui, a nossa vitória está depois da morte. É a mesma proposta de Paulo: combati o bom combate, fiz isso, fiz aquilo, e agora eu aguardo a coroa que o meu fiel Deus vai me dar. Você confia nisso? Você crê nisso? E aí, versículo 13: então ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E aqui ele faz um contraste de novo: tem a provação e tem a tentação. Já expliquei isso, vamos ver se vocês aprenderam. A provação vem de quem? A provação, vamos lá, vem de Deus. Deus prova, Deus testa. Agora Deus tenta. Aprenderam? A tentação não vem de... Aí tem gente que fala o seguinte: pastor, vamos orar para Deus parar de me tentar. Não, Deus não está te tentando. Olha aí o que está escrito em Tiago: porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O inimigo pode tentar Deus? O caráter de Deus continua sendo fiel. Vamos crer nisso.
Ele não é tentado pelo mal, logo ele não tenta. Então veja, se ele concede provações para apurar o nosso caráter, nós precisamos entender que a tentação não vem de Deus, e por isso precisamos combater a tentação. E essa expressão, ser tentado, inclusive, é que dá base para aquela expressão que nós usamos muito, o tentador. E aí Tiago vai dizer o seguinte: olha, ao contrário, cada um de vocês é tentado pela sua própria cobiça. Tem outras versões que fala aquela expressão que é difícil para eu falar, né? Concupiscência. Eu tenho que falar rapidinho. Então você é tentado por aquilo que você cobiça. E aquilo que você cobiça é aquilo que vai gerar o pecado. E aí Salomão vai dizer para nós que nós somos aquilo que nós pensamos. Então aquilo que você pensa é aquilo que vai gerar em você cobiça. Se você ficar alimentando os seus pensamentos com realidades intangíveis para a sua vida, logo você cairá no pecado. Por que no shopping, por exemplo, o piso é bem brilhante? Você já viu? Isso é intencional, gente. Na arquitetura é intencional. O piso, quanto mais brilhante for, já viu que o shopping tem muita iluminação? É para ficar um ambiente claro. E você automaticamente, inconsciente, você começa a andar devagarzinho. Claro, para você olhar as vitrines. Quando vai chegando no final do mês e minha esposa fala que ela não está aí, né? Mas ela vai ver a gravação, estou enrolando. A gente vai no shopping, eu seguro na mão dela, né? Não é que nem aquele hino, não, segura na mão de Deus e vai, né? Seguro na mão dela. Eu falo, uma bolsa, um sapato. Vamos, não é hora disso, nós viemos só ali para comprar um negocinho e tal. Porque é cobiça. Aí você vai lá, você para na vitrine. Veja se não é assim, de qualquer coisa. Você para na vitrine, você olha. Você fala, nossa, aquilo ali comigo, uma combinação perfeita. Vem em mim. Vem. Levei meu carro na concessionária. O rapaz falou, pastor, seu carro é 2016, está velho já, hein? Precisamos trocar. Eu falei, mas eu não estou feliz com o carro, estou contente, estou tranquilo. Você não quer ver o último modelo aqui da Volkswagen? Sei que você é apaixonado pela Volkswagen. Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, você aperta aqui, funciona aqui e tal. Você espelha aqui, no seu celular você joga aqui, tem um mapa, tem isso, tem aquilo, você fala, cara, tem um sistema de som só do seu lado, só do lado, para trás e tudo, sei o quê. Ele falou, você não quer dar uma voltinha, test drive, vamos agendar? Eu falei, não quero. Eu sei que você quer, eu também quero, mas eu não vou. Mas por que você não vai fazer o teste? O cara é amigo meu. Se eu fizer, eu vou ter que fazer esse carro entrar no meu orçamento. Então, não quero. Porque eu vou cobiçar, e se eu cobiçar, eu vou cair no pecado, entende? Estou falando de mim agora. Pensa aí na sua vida. Isso é cobiça. Eu precisei entender que aquilo que eu tenho é importante para mim. Dia desses no semáforo, o pessoal fica entregando propaganda, né? E aí eu sempre pego, não sei você, eu pego, que a pessoa lá está trabalhando, e aí eu jogo para trás. Tchau, Timóteo. Timóteo pegou lá e falou, pai, olha o tamanho dessa casa. Vamos lá ver? Não falei, não, filho, dá uma olhada aí, onde é o bairro. Qual o valor desse negócio? Você nem imagina como custa isso daí. Eu falei, não, vamos lá ver. Eu falei, não, isso vai gerar cobiça. Depois eu vou ficar pensando nessa casa, não tenho dinheiro e vou pecar. Vou fazer uma dívida para tentar me enquadrar num padrão que não é o meu. Isso é cobiça. Agora, quando a gente trata isso em pecado, em relação à nossa vida, pense comigo, quantas coisas nós cobiçamos que gera pecado, e o pecado concebido no nosso coração gera morte. Quantas famílias destroçadas por conta da cobiça. Quantos filhos perdidos por conta da cobiça. Eu não quero que o meu filho seja aquilo que as outras pessoas querem. Eu quero que o meu filho seja aquilo que Deus quer para ele.
Não quero ficar cobiçando a vida dos outros. Porque a gente tem isso, né? O filho do fulano, a igreja do ciclano, o carro do Beltrano. E o Tiago está falando assim: gente, concentra naquilo que Deus já te deu. Seja grato, seja feliz. Quando chegar a tentação, fala: essa tentação eu vou vencer combatendo a cobiça, combatendo os meus pensamentos. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando a cobiça chega, ela atrai e seduz. E essas duas expressões vêm da pesca. Eu achei interessante isso. Porque o pescador precisa atrair o peixe. Vocês já sabem que eu sou péssimo em pescaria. Se você quiser me convidar para ir no pesqueiro, eu vou. Fico calado, não pode falar, né? No pesqueiro não pode falar. Fico calado, fazendo companhia. E depois que você pescar, você limpa e eu como. Companhia. Eu não conheço nada de peixe. Mas uma vez eu fui com um amigo pescar. Não gosto nem de pegar aquele negócio molhado. Ó. Aí ele falou assim: pastor, fica quietinho, hein? Eu falei: é duro você pedir isso para um pastor, né? Eu gosto de falar, né? Não, fica quieto. Aí ele pegou lá um pouco de pão, ração de não sei do que lá que ele comprou. Vamos cevar. Fica quieto, quieto. Jogando. Vamos atrair os peixes. Ah, eles começam a vir tudo nessa região. É, porque tem comidinha aqui, beleza. Mas não fala falar. Aí ele pegou a isca. Isso aqui é isca especial para tal. Colocou lá no anzol e... Mas nem caiu ali, já peguei. Falei: entendi. É isso que Tiago está dizendo. A cobiça vai atraindo, vai deixando as coisas dessa vida sedutora para nós. E depois o diabo vai lá e fisga você. Aí você vai falar assim: não, foi Deus que... Não, é você que está cobiçando, que está pensando, que está sonhando com alguma coisa, e o diabo está lá com a varinha para fisgar você. Então cuidado. Ah, pastor, mas é uma proposta muito atraente. Cuidado. É uma proposta muito sedutora. Cuidado. É um pensamento muito maravilhoso. Cuidado. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois que você cobiçou, ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cuidado. Então precisamos entender nessa manhã a combater a cobiça que leva ao pecado e que leva à morte. E como a gente combate? Tendo Jesus no nosso coração e tendo o Espírito Santo falando a todo momento em nosso coração.